estou dando esse exemplo para você ter ideia do que nós estamos trabalhando. É extremamente objetivo, não mais tão subjetivo como no passado nós tínhamos interpretações. Hoje é mensurável, o objetivo é mensurável, a bioquímica das emoções são mensuráveis. E hoje sabe-se, segundo o Antônio Damasio, que é um neurocientista português renomado, um dos principais neurocientistas do mundo, no livro dele, O Mistério da Consciência, ele cita categoricamente que não há comportamento estável senão sustentado por uma emoção. Vamos entender essa afirmação. Primeiro, como é que ele chegou a essa conclusão? Ele tinha pacientes que tinham lesão do cérebro em áreas de memória de curto prazo. Então o indivíduo não lembra nada dos últimos 30 minutos. Certo? Ele tem memória de longo prazo, sabe quem ele é, a esposa, os filhos, a história dele toda, sabe? Mas você se apresenta para ele e sai da sala, meia hora você volta e ele não lembra de você. Não lembra os últimos 30 minutos. Memória RAM. Não tem os últimos 30 minutos. E aí, dentre esses pacientes que tinham lesão nessa área específica, tinham também pacientes que tinham lesões em áreas de transição entre razão e emoção. Essas duas lesões. E qual é a diferença desses dois grupos? O grupo que tinha lesão na área de memória só e não lesão na área de transição, razão e emoção, eles eram congruentes nas respostas. Por exemplo, se perguntava para eles: vem cá, se desse troco errado no restaurante, a mais, você devolveria o dinheiro que foi dado a mais? O indivíduo, claro, o dinheiro não é meu. Meia hora depois ele volta e não lembra nem que foi entrevistado, não lembra nem do Dr. Antônio Damasio, e faz a mesma pergunta, se apresenta novamente, faz a mesma pergunta. Ele responde de forma congruente, talvez não com as mesmas palavras, mas de forma congruente. Se o dinheiro não é meu, por que eu não devolveria? E repetidas vezes ele é congruente na resposta, ou seja, o comportamento dele é estável, ok? Os pacientes que tinham lesão na área do cérebro, que entre razão e emoção, além da memória, cada pergunta é uma resposta diferente. Uma hora eles respondiam: se ele deu um bom serviço, ele fez um bom serviço, devolvo. Se não fez um bom serviço, não devolvo. Depende quanto tempo. A segunda vez, depende quanto é o valor. A terceira vez, o dinheiro não é meu, porque não devolveria. Ele é errático. Cada situação, cada vez que ele perguntava, uma resposta diferente. E ele concluiu e comprovou que, para que um comportamento seja estável, e por que isso é importante, gente? São os comportamentos estáveis, são aqueles pelos quais nós somos reconhecidos. Não é assim? Fulano é assim, Beltrano é assado, reage assim, comportamento estável, sou organizado, né? Sou criativo. Para que o comportamento ser estável, ele necessita de uma emoção que sustente o seu comportamento, que sustente, que dê vínculo de longo prazo com aquela estrutura neural. Sem isso, o comportamento é errático. A partir dessas conclusões da neurociência, começou a se entender que, se nós queremos desenvolver comportamento das pessoas, queremos trabalhar o comportamento organizacional, nós temos que entender aquilo que sustenta o comportamento organizacional, que são as emoções. Desde então, a inteligência emocional entrou em pauta no desenvolvimento humano de uma forma que nunca antes tinha entrado. Essa é a razão pela qual vocês estão recebendo o pulso, tudo quanto é lado, né? O Fórum Mundial da Economia fala disso também, da inteligência emocional. Porque sabe-se hoje, isso é recente, tem 10 anos, que o papel das emoções, não só é sustentar comportamentos estáveis, mas também está relacionado, intrinsecamente relacionado à tua percepção da realidade. O que você chama de realidade. E olha o que eu vou dizer agora: 100% das tuas decisões tem comprometimento emocional. Não há decisão que você tome que não tenha algum vínculo emocional. Quando a gente entende o papel das emoções nesse contexto, muda um pouco o cenário, não muda? Aí eu tenho que entender um pouquinho mais desse negócio. 100% das minhas decisões, minha cognição, minha percepção da realidade, todos os meus comportamentos estáveis estão intrinsecamente ligados com as minhas emoções, não tem contrários de equação. O papel então muda isso. E o que é inteligência emocional? Vocês lembram talvez do autor do livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman? Ele foi famoso, ele é um psicólogo e jornalista americano, mas o tema inteligência emocional é mais antigo do que o livro, tá? Mas ele cunhou uma definição que hoje nós utilizamos em larga escala no mundo inteiro. O que é inteligência emocional? É o desenvolvimento da habilidade. Já começamos bem. Não é nato. Eu tenho que desenvolver. Certo? É o desenvolvimento da habilidade de identificar as emoções em si e nos outros. Aprender a lidar com as suas emoções e aprender a lidar com as emoções dos outros.
nós temos 4 áreas de trabalho em paralelo. Reconhecer minhas emoções é uma coisa, reconhecer as emoções dos outros é outra coisa. Ah, mas Márcio, se eu reconhecer minhas emoções, não fica mais fácil para reconhecer os outros? Não necessariamente. Sabe por quê? O que você usa para reconhecer as emoções dos outros? Olhos e ouvidos. E você, para reconhecer suas emoções, usa olhos e ouvidos? Não. Quantas pessoas você já viu que estão tensas e tal, e você diz assim, calma, e a pessoa responde, estou calma, você que está me deixando nervoso. Ela não se percebe assim, não é verdade? Agora, o mais moderno está sendo o áudio de WhatsApp. A pessoa manda um áudio do WhatsApp para o colega, aí o colega responde, você escutou o áudio que você me mandou? Não, só mandei o áudio para resolver aquele assunto tal. Não, beleza, mas você escutou o áudio que você me mandou? Escute ele e me chama depois. Aí a pessoa vai escutar o áudio que ela mesma fez. Peguei pesado. Mas quando estava fazendo, não estava percebendo. Faz sentido? Então, a dinâmica e o exercício para reconhecer nossas emoções é uma. A dinâmica e o exercício para reconhecer as emoções dos outros é outra. São outras ferramentas. Para reconhecer as emoções dos outros, nós vamos usar a leitura facial, prosódia, que é o tom da voz. Certo? Nós temos isso. Para ver minhas emoções é outro, como elas ativam em mim, como elas reconhecem em mim. Então, temos 2 quadrantes aqui dos 4, que são trabalhos diferentes. Reconhecer minhas emoções e reconhecer os outros. Só reconhecer. Os 2 outros quadrantes, aprender a lidar com as minhas emoções e aprender a lidar com as emoções dos outros, também são quadrantes diferentes. Quer ver um exemplo? Você tem um colega, um amigo que é fumante. Você quer ajudá-lo a parar de fumar e rouba a carteira de cigarro dele. Aqui, eu vou jogar no lixo, você não vai fumar. Vou te ajudar, hein? E joga no lixo. Ajudou? O cara está com mais vontade de fumar ainda, não é? Aí fica louco para fumar agora. Então, mas se você faz isso, cara, acabou, não tem mais tempo. É uma resolutiva aí de final de ano. Não quero mais fumar. Joga a sua própria carteira de cigarro, se você, enquanto fumante, joga fora. Não é diferente? Está entendendo? É a mesma coisa que você está irritado, alguém dizer calma, querida. Dá mais raiva ainda, não dá? Mas às vezes o que a pessoa precisa é isso. Sim, mas de dentro para fora, não de fora para dentro. Está entendendo? Então são 4 áreas distintas. Reconhecer minhas emoções, reconhecer as emoções dos outros, aprender a lidar com as minhas emoções, aprender a lidar com as emoções dos outros. São 4 áreas distintas. Nesse breve workshop que nós vamos falar aqui à tarde, nós vamos pincelar essas 4 áreas. Se vamos sair daqui 5 rapidez, a respeito do processo emocional. O principal elemento que eu levanto a bandeira, particularmente na minha inscrição, é levantar a bandeira de sabermos melhor nominar nossas emoções. Como é que você vai lidar com as suas emoções se a gente não sabe nem o nome delas? É verdade? Pergunta para as pessoas, como é que você se sente hoje? Vai ter umas respostas interessantes do tipo, normal. O que é sentir normal? Uma outra que eu gosto muito assim, não, nada, estou sentindo nada. Nada. Morreu. Ninguém vai sentir nada. Claro, por que isso acontece? Porque nós somos ignorantes a respeito das nossas emoções. Nós nem sabemos dominá-las. E ainda os gregos nos deram nomes bem ruins, né? Que a gente quer se livrar. Inveja. Ninguém acorda e diz, olha, eu estou com inveja. Hoje o dia vai ser de inveja. Ninguém acorda com isso. Imagina que nome desse. Raiva, avareza, medo. Os gregos deram nomes muito ruins porque eles não gostavam das emoções. Então nós temos que aprender a dar nomes que correspondem à dose adequada. Porque as emoções, como a gente vai ver, na dose certa são um antídoto. A dose excessiva é um veneno, mas quase tudo na vida é assim, não é não? Até árvores que devem mais te matam. Então, nós temos que aprender a ter nomes que se relacionem mais positivamente, mais construtivamente com aquelas emoções que sustentam comportamentos estáveis. E saber dominar, não sair daqui com, veja, a ciência hoje básica trabalha com 5 delas, 5 emoções. Você viram aquele desenho animado divertidamente? Lembra dos personagens? Esses são os 5 personagens da ciência: alegria, tristeza, que aqui na verdade hoje sabe que não são emoções, são sentimentos, e raiva, medo e o nojinho lá, que era a aversão. Certo? Então, na verdade, tinha 2 emoções básicas: raiva e medo, e a aversão, né, que a gente vai ver aqui também como as emoções. Nós vamos trabalhar com 9 emoções, na dose adequada, com competências emocionais e nomes para essas emoções.
E essas mesmas 9 emoções, quando elas estão na dose excessiva, como elas se transformam no veneno e se transformam no vício emocional. Então nós vamos ter uma nomenclatura, 18 nomenclaturas. Tu está entendendo o que significa? Saber nominar tuas emoções na dose adequada. Isso é um upgrade enorme na tua inteligência emocional. Saber identificar essas emoções nas pessoas, isso é um upgrade enorme. Por quê? Porque se eu reconheço a emoção, eu sei que tipos de comportamento ela sustenta. Porque segundo Antônio Damasio, nenhum comportamento é estável, senão sustentado por emoção. Está entendendo o jogo? Eu tenho que saber nominar minhas emoções, reconhecê-las pelo diferencial delas. Senão fica só bom ou ruim, aí não dá, né? E a tendência da gente é querer se livrar daquilo que é ruim, não é? Eu passei anos, não foram poucos, gente. Dizendo, não, na dose certa, a raiva é bom. Nadando contra a maré. Vamos morrer na praia. Quando eu comecei a chamar de persistência é uma dose de emoção que dá tensão na musculatura. Se eu comecei, vou ter um final. Isso é bom. Isso é bom mesmo. Mas só que em excesso pode virar raiva. É verdade, às vezes eu me passo. Aí as pessoas começaram a se livrar melhor, percebendo que sim, é bom ter essa dose de emoção, mas não um nome que eu quero livrar. Faz sentido isso, gente? Então, desde então, eu venho nessa desenvolvimento dessa abordagem, que é o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Reconhecer minhas emoções, reconhecer as emoções dos outros, e para isso nominá-las, aprender a lidar com as minhas emoções e aprender a lidar com as emoções dos outros. Se eu não tenho esse básico, que é nominá-las, fica muito difícil. É muito difícil o desenvolvimento, porque eu não reconheço isso, não reconheço onde isso está me afetando, o que ela sustenta em termos de comportamento. Até aí tudo bem? Beleza? Então deixa eu falar um pouquinho de como é que vai ser a nossa tarde, a nossa abordagem. Eu trabalho com 2 pilares na minha abordagem, tá? São eles, um deles você, e quando eu falo de você, eu estou falando da lente que você utiliza para enxergar a realidade, o teu ponto de vista sobre a realidade. Isso é um aspecto interessante, né? A nossa espécie não enxerga a realidade de forma objetiva. A gente enxerga de forma subjetiva, embora a realidade seja objetiva e mensurável. Quer ver um exemplo disso? A cadeira que você está sentado. Você não consegue ter uma impressão dessa cadeira que você está sentado objetiva. Porque quando você senta nessa cadeira, imediatamente você relaciona a tua experiência do presente com todas as tuas experiências passadas com o tema cadeira. E se as tuas experiências passadas com cadeiras têm sido com cadeiras altamente ergonômicas, você vai dizer, essa cadeira é mais ou menos, mas se as suas experiências passadas com cadeiras foram cadeiras muito duras, pouco ergonômicas, você vai dizer, nossa, essa cadeira até que é muito boa. E muito boa ou mais ou menos não tem nada a ver com essa cadeira. Tem a ver com o quê? Claro, com a tua percepção sobre a cadeira, que está baseada em quê? Nas tuas experiências passadas. Em outras palavras, estou dizendo que a gente enxerga o mundo através do retrovisor. As nossas experiências passadas vão estar sendo essa metáfora da lente. Qual é a lente? Qual é o teu ponto de vista? Deixa eu dar um exemplo para ficar isso bem claro. Tá? Qual é o teu nome? Bruno. E a? Daniel. Bruno, Daniel é macho. O Bruno, em termos de organização, é nota 9,5. O cara é organizado. A Daniela já não. A Daniela é nota 2,5. Ela já perdeu umas 5 agendas esse mês. Então, e eu sou nota 5 de organização, nesse exemplo, ok? Aí eu pergunto, Bruno, o que você acha de mim em termos de organização? Lembrou que ele é nota 9,5, eu sou nota 5. Não, Márcio, você é até bem legal, mas você é meio bagunceiro, Márcio. É difícil trabalhar contigo, hein? Acorda, né? E eu falo para Daniela, né? Daniel, o que você acha de mim em termos de organização? Lembra que ela nota 2,5. Ah, Márcio, quando crescer eu quero ser como você. Aí eu fico confuso, né? A Daniela admira a minha organização. O Bruno já acha que eu podia acordar. Faz sentido? Porque cada um deles tem as suas experiências baseadas em quê? Em recursos que são deles. Recursos que sustentam ter uma organização de forma diferente. Então, vai ter um viés, um olhar, uma maneira com que eu enxergo. Se eu não reconhecer essa janela, gente, vou acabar achando que os outros enxergam a mesma coisa que eu. E aí eu não tenho sinergia. Eu não consigo criar complementaridade. Porque o que não cai naquelas velhas máximas, se eu fiz, por que o outro não fez? Se eu dei conta, por que o outro não deu conta? Está de sacanagem. Né? Então eu não consigo
seja o primeiro pilar, e conhecer qual é a lente que eu utilizo para enxergar a realidade. O segundo pilar é o outro, seja o outro partícipe da tua equipe, ou seja, membro da tua equipe, você como gestor. E aí eu tenho uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora do tabuleiro de xadrez. Vocês sabem, né? O tabuleiro de xadrez, você tem as torres que andam para frente, para trás, para as laterais, os bispos que andam em diagonal, os cavalos que fazem movimento único, em L. E baseado nesses diferentes movimentos que as peças oferecem, você desenvolve uma estratégia para avançar no tabuleiro. Mas você não chega na metade do jogo e entra numas assim, tá, mas se o cavalo anda em L, por que o bispo não pode? Se esforça. Se é para um, é para todos. Não, a gente sabe que cada peça tem o seu potencial e cria estratégias baseadas nos potenciais lá existentes. Mas quando a gente olha para a nossa equipe, os nossos colegas, por vezes esquecemos disso e começamos a sofrer de uma ilusão de ótica. O que é essa ilusão de ótica? É olhar para as pessoas, os potenciais que elas têm, com uma expectativa de pano de fundo, de que um dia o cavalo ande como bispo, um dia essa torre vai andar com o cavalo, você vai ver. E a mais comum das ilusões de ótica nem essa aí não. A mais comum das ilusões de ótica é essa aqui, ó. Se um pode, e de fato pode, os outros também. Notem que a nossa cultura, ela endossa essa perspectiva, é uma you can do it. O céu é para todos, querer é poder, coisa linda. Mas eu costumo dizer que é discurso de Miss. Sabe o discurso de Miss? Paz mundial. Não é real, a coisa não vai rolar por aí. E para não dizer que foi o Márcio que falou, deixa eu dar um embasamento para vocês. A Gallup fez uma pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas em todo o planeta. E, gente, pesquisa com mais de 2 milhões de pessoas, no mínimo, merece nossa atenção. Então, a maior parte delas não é feita nem com 10 disso. 2 milhões de pessoas. E, entre outras coisas, a Gallup queria identificar quais são os traços, as características comuns entre pessoas que, independente da área que atuassem, médico, advogado, engenheiro, contador, não interessa o que faça na sua vida, mas tenham nas suas vidas elevado desempenho. Qual seria o traço comum entre pessoas que têm alto desempenho? 2 milhões de pessoas entrevistadas. A gente começa a imaginar umas coisas, não começa? Pessoas que têm elevado desempenho em suas vidas devem ser mais organizadas. Encontraram pessoas que nem eram tão organizadas, mas tinham elevado desempenho em suas vidas. Para encurtar a história, só teve um traço comum entre pessoas que têm elevado desempenho. Sabe qual foi? O alto desempenho. É um mito. É um mito que todos nós gostaríamos de acreditar. E às vezes nós temos esse mito dentro da gente. Do tipo, se as pessoas fossem como eu, o mundo seria muito melhor. Não, um pouco assim. Quer ver quando eu trabalho como gestor? Se eu tivesse mais umas 4 pessoas que nem eu no meu departamento, ia ver se a coisa não andava. Só uns 4, nem precisamos 24, já resolveu o problema. Estão entendendo? Isso fala do quê? Fala mais do quê? Das pessoas ou da minha lente? Vocês conhecem aquele ditado antigo? Quando Paulo fala de João, sei mais de Paulo do que de João. Do quê? Da lente. E como ele enxerga as coisas. Qual é o teu ponto de vista sobre as coisas? Certo? E o que a gente utiliza para enxergar a realidade? O principal ferramental que a gente utiliza para enxergar a realidade é esse hardware aqui. O nosso cérebro. Nosso cérebro processa em torno de 400 bilhões de bits por segundo. Nesse momento, pós-almoço, que alguns de vocês estão sustentando aí, segurando depois do almoço, os bilhões de bits estão sendo recrutados para a digestão. Mesmo assim, o seu cérebro está agora processando em torno de 400 bilhões de bits por segundo. Mas pasmem, desse mundaréu de informação que está sendo processado, somos conscientes de uma pequeníssima parcela, 2.000 bits por segundo. 2.000 bits por segundo no universo de 400 bilhões são 0,605%. Tá, vamos arrumar o armário aqui. Esses termos todos vocês já conhecem, gente. Inconsciente, subconsciente, consciente. Vocês já ouviram esses termos, não é verdade? O que significa inconsciente? O prefixo in significa não. Impossível ou não possível. Inconsciente ou não consciente. Tem como, por exemplo, você se tornar consciente da tua divisão celular? Nem se for bem zen assim. Só um minutinho. Tem 3 células dividindo meu fígado. Não, 4. Não tem nada que você possa fazer para isso. Para se tornar consciente da tua divisão celular. Imagina que se a tua respiração você tivesse que respirar conscientemente. Dormia, morria. Ou agora, pós-almoço. Não, nem fala comigo, senão a digestão para. Tem que estar aqui concentrado para a digestão acontecer.
Que bom que não, porque tudo está operando no nível não consciente, no nível inconsciente. 80% do processamento, gente, fica no nível inconsciente, para a máquina funcionar. 20% restantes fica no que é chamado subconsciente. Sub significa abaixo. E parte do conteúdo subconsciente, 2.000 bits, emerge e se torna consciente. É parte de elementos desses 20%. Tá? Do total do processamento, apenas 2.000 bits por segundo. Tá? Desse mundaréu de informação que nós processamos, estou dizendo então que nós somos conscientes de uma pequeníssima parcela, 2.000 bits. A pergunta que a neurociência faz é: quem que escolhe esses 2.000 bits? Esse percentual pequeno que ascende do subconsciente para o consciente e emerge, por que é um conteúdo e não outro? Como é que a escolha dá, né? Nessa metáfora aqui dos pontinhos? Por que esse pontinho amarelo e não do lado, ou aqui de cima, esse aqui? Ó? Como é que a escolha é feita? A eleição do que acende a consciência é feita. E é feito a partir das atuais redes neurais instaladas em seu cérebro. Você já ouviu esse exemplo também? Nosso cérebro funciona com um conjunto de redes neurais que, uma vez organizadas, acende uma informação à consciência. Quando uma rede neural é ativa, como agora, uma informação específica vem para o lobo frontal. Tá, mas para que isso me serve, hoje? Tá. Para você perceber qualquer coisa nesse workshop aqui à tarde. Para você perceber qualquer coisa em você mesmo. Para você perceber qualquer coisa nos outros, nas circunstâncias, você precisa ter uma estrutura neural, uma rede neural previamente instalada no seu cérebro que lhe permita processar o assunto. Se não tiver, o assunto passa batido e você nem percebi. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Isso é uma virada de jogo, tá? Entender isso é uma virada de jogo. Senão a gente fica assim, se a pessoa quisesse, ela entendia. Não é assim. Não é assim. Sabe-se que para a pessoa poder compreender certos assuntos, ela tem que ter uma estrutura neural previamente instalada que permita processar o assunto. Não tem que instalar. É que nem aprender uma língua. Leva tempo para instalar. Ela não é. Prática. E se não praticar, esquece. Né? Não da mesma forma que instalou, mas vai perdendo. Então tá. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu moro numa casa hoje há 7 anos. 6 ou 7? 10. Eu sou muito cuidado. Eu tenho que fazer cálculo para saber quantos anos eu tenho. Comigo, 25. Sou muito cuidado. Sou péssimo. 10, né? Eu vou dar esse exemplo. Quando eu estava construindo a casa, terminando de construir a casa, até porque com essa história 6, 7, 10, eu estou de corre. Estava terminando de construir a casa e o arquiteto pergunta: Márcio, como é que você vai querer o piso da casa? Eu pensei que era uma pegadinha. Falei: no chão. Não é o melhor da dele? Ele: não, você vai querer reto ou em diagonal? Eu tenho isso ainda. E ele me perguntou: como é que está no teu apartamento? Eu morava uns 8 anos naquele apartamento. Mas eu acho que é muito difícil. 8 anos eu morava naquele apartamento. E quando você deveria saber algo que você não sabe, você começa a imaginar: poxa, deve estar reto. As coisas caem no chão. Se fosse diagonal, teria percebido. Se fosse o teto, até pode ser que eu não sabia. Mas o chão não tem como não saber. Se tivesse diagonal, teria percebido que está reto, deve estar reto. Pronto, está reto. E aí eu cheguei no apartamento e estava reto. Na sala, todos os cômodos estavam em diagonal. Eu nunca tinha percebido isso. E por que eu nunca tinha percebido? Porque eu não estava nem aí para piso. Se você acha que os teus olhos são câmeras e o teu cérebro é um HD que grava tudo, nada mais longe da verdade. Não é bem assim que funciona. Você só percebe e grava aquilo que você tem um vínculo com. Se você não tem vínculo nenhum, passa batido. Bom, eu tive que, junto do arquiteto, ir para a loja, né, ter a construção, escolher, e graças a Deus ele elegeu alguns perfis lá, tal, reto, diagonal, com modelo e tal. E para eu decidir, eu tenho que fazer o quê? Construir uma rede neural, neuroplasticidade. Para fazer decisões, para começar a decidir, eu tenho que armar de informações que sustentem meu ponto de vista. E, claro, não é qualquer coisa. Não é como quando eu deixei o carro no estacionamento semana passada. É o piso da tua casa. O que acontece com isso? Além da decisão, eu tenho um componente emocional no processo. Inserir um componente emocional, acontece. Essa estrutura neural agora recebe um relacionamento de longo prazo. É um durepox que foram colocados ali. As emoções do cérebro são bioquímica que faz relacionamento de longo prazo com essas estruturas neurais. Tá, deixa eu explicar isso rapidamente.
achava até pouco tempo, você deve ter ouvido assim, o cara usa 10% do cérebro. Lembra aquele filme, Lucy? Ela tomou um negocinho lá, 20% do cérebro, 40% do cérebro, começava a ver ondas de celular. Nada mais novo da verdade. O cara falou, ninguém sabe quem falou esse negócio de 10%. Se a gente usasse 10% do nosso cérebro, podia ter um AVC, os 90% que tu não usa, nem ia dar falta. Né? Não, você usa 100% do teu cérebro. Se você começa a entender quão frágil esse negócio é, nem de moto você anda mais. Certo? Qualquer coisinha mexe no negócio. Qualquer tensão mexe no negócio. Qualquer mudança de temperatura. O negócio é muito mais frágil do que você imagina. Mas claro, tem um processo de redundância, então a gente consegue estar de pé. Então nós usamos 100% da máquina, sempre da estrutura. Só que se a gente usa 100%, você acha que vai ter estrutura parada lá esperando você usar? Se você faz trabalhos manuais, o que aparece na mão? Carros. Se para de fazer trabalhos manuais, o que acontece com esses carros? Som. Se você vai para a academia, faz exercício, o que acontece com a tua musculatura? Ela se desenvolve. Se você para, esse dia eu tive um problema de dor nas costas e tal, aí o médico perguntou, você tem feito exercícios? Não, fiz muito tempo exercício, mas estou 5 anos parado. Então, não tenho nada, 5 anos parado. Então não é acumulativo, não é um crédito que você botou no banco e está lá rendendo. Você acha que as tuas redes neurais é a mesma coisa? Estão lá paradas? Não, porque um dia eu usei isso, sabe? Aquele curso que eu fiz de matemática financeira, em 97, então essa estrutura neural está lá, não está nada, rapaz. Essa estrutura foi angariada para outras áreas. Tudo aproveitado, como na mão, nos carros, como na musculatura, nada fica ali. Tu acha que o cérebro, que consome um terço da nossa energia, vai estar segurando estruturas neurais que não são usadas? Lembre-se, você aprende uma língua, se você não pratica, perde. O que é perder? É perder conjunto de redes neurais. Se mensura o tamanho da capacidade do indivíduo atuar numa área específica pela área de processamento que ele tem no cérebro, gente. Literalmente. Até aí tudo bem? Então, eu coloquei componente emocional, agora tem um relacionamento a longo prazo. Virou um ponto de vista. Final dessa história da casa, até hoje, quando eu chego nos lugares que me saltam aos olhos, virou um ponto de vista. Não é assim quando a gente decide comprar um carro modelo tal, cor tal, né? O que a gente vê lá fora mais do que nunca? Vou dar o meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é esse carro aqui, ó, Mini Cooper. Você acha que quando passava um Mini Cooper na rua, assim, não percebi? No cinema, vendo um filme, no filme, passa o Mini Cooper, quando vê, ativa aquela estrutura neural que está previamente instalada e lança para a minha janela mental aquilo que tem sentido e significado para mim. Ou seja, eu não estava pensando em carro, eu estava vendo filme. Por que não saltou os olhos? Porque tem um vínculo emocional com esse assunto. É como se tivesse um radar trazendo essa informação. Em resumo, o que eu estou dizendo até então? Que você enxerga aquilo que você quer enxergar. Eu tive uma aluna que disse assim, Márcio, mas como assim? Eu, por exemplo, odeio o trânsito. Como é que toda hora eu estou percebendo o trânsito? Você já matou a charada. Tudo que você odeia, você vê mais do que ninguém. Está entendendo? E o que você não vai ver? Aquilo que você não tem vínculo emocional. Isso é uma boa maneira de você revisar os seus preconceitos. Não tenho preconceito quanto ao assunto, mas te chama atenção? Se sempre chama atenção, algum vínculo emocional você tem. Aquilo que você não tem vínculo emocional, você não percebe. Para você é natural. Só a história do piso, lembra? Eu nem sabia. Com 8 anos morando naquele apartamento, botando sapato e aquele negócio ficando diagonal na minha cara. E eu. Entende? Porque aqui não é referência para mim. Não é uma referência para mim. Está entendendo? Você percebe aquilo que você tem vínculo emocional. Se isso é assim, segundo a neurociência é bem assim, tem umas perguntinhas que a gente pode fazer. O que aparece na tua janela mental quando você olha para você mesmo? Os aspectos positivos ou os aspectos negativos da tua personalidade? Peguei os dois. O que aparece na tua janela mental quando você olha para os colegas? Os recursos potenciais deles ou que eles não têm? Porque esses dois pontos de vista existem. O que aparece na tua janela mental quando você olha para a Índia? As coisas que existem aqui, as possibilidades, mas que não estão aqui. Porque esses dois campos estão aí. Vocês já ouviram aquela história antiga? O copo está meio vazio, está meio cheio. Se você não construir um algoritmo ligado a uma câmera que perceba se está meio vazio ou meio cheio, essa é uma conclusão que vai ser redundante. Ou seja, meio vazio e meio cheio são duas maneiras de dizer
a mesma coisa. E quem disse que o nosso cérebro funciona como um algoritmo? Meio cheio, com memória associativa, está ligado a preenchimento, satisfação, e é uma estrutura neural que é ativada quando você fala meio cheio. Meio vazio está ligado